Olá, a partir desse vídeo nós vamos começar a estudar técnicas de modelagem de dados e nós vamos começar pelo problema da classificação. Então, nesse vídeo de hoje nós vamos ver a introdução a esse problema de classificação. Recordando um pouco do processo de mineração de dados que nós vimos lá na nossa primeira aula, no caso aqui tem representação do processo de ciência de dados proposto recentemente pela Microsoft, mas os outros processos, a interação é relativamente similar. Na etapa de modelagem de dados se comunica com todas as fases do processo de entendimento do problema, a parte de aquisição e entendimento dos dados, e até a parte do disponibilização do uso do modelo, do deployment do modelo em situações futuras. E nessa parte aqui de modelagem, existem várias etapas que nós realizamos com vista a atingir os objetivos que a gente elenca aqui na parte do entendimento do tarefa de eliminação de dados. Um dos exemplos bastante comum e que é presente na maioria dos livros de texto é o problema de perda de clientes, também conhecido como o problema do churn em inglês. A ideia da modelagem de perda de clientes é tentar prever se o consumidor ele irá desistir ou não de um serviço. Por exemplo, se o consumidor irá desistir da operadora de telefonia que ele está usando atualmente. O relacionamento de clientes armazenam os dados dos clientes em sistemas de relacionamento com o cliente, ou sistema, também conhecidos como sistemas de CRM. E esses sistemas armazenam diversos dados do cliente, como dados demográficos, onde ele mora, qual que é a taxa de roubo em uma região, qual que é a taxa de serviços de uma região, dados a respeito do comportamento do cliente, quando que ele usa o serviço, se ele tem, se ele faz o pagamento do serviço em dia, que tipo de serviço ele consome, por exemplo, no serviço de streaming de vídeos, quais filmes ou quais músicas os clientes ouvem e tal. E também informação sobre vendas. O cliente, ele adquiriu uma promoção especial, há quanto tempo ele está no mesmo plano, ele fez alguma mudança de plano recentemente. Então, com base nesse histórico do relacionamento do cliente, o problema da perda do cliente é tentar construir um modelo para tentar prever se o cliente vai desistir ou não daquele serviço ou daquela compra. É um problema clássico na literatura, com diversas maneiras de ser modelado e que várias empresas grandes usam. Um problema com uma configuração similar, mas com um objetivo diferente, é o problema de segmento de cliente, informação do cliente, os dados demográficos, comportamento e tal. E o objetivo é tentar dividir esses clientes em grupos similares entre si, em que os clientes dentro do mesmo grupo são similares, mas os grupos são relativamente diferentes entre si. Por exemplo, a empresa quer identificar nichos de clientes que têm interesse em comum, ou coisa do tipo. Nesse mesmo cenário aqui de relacionamento com o cliente, tem diversas outras problemas relacionados, como, por exemplo,
tentar prever a probabilidade de satisfação ou insatisfação do cliente. Poderia ser um subgrupo da segmentação de clientes, em que você quer segmentar os clientes entre os satisfeitos e os não satisfeitos, e associar uma probabilidade a isso. Ou então tentar identificar um subgrupo de clientes que estaria interessado em fazer uma nova compra, ou que responderia a uma certa oferta. Você faz uma oferta de uma promoção para tentar reter o cliente por mais 6 meses. Ou como que modelos para fazer o gerenciamento da campanha, para quais clientes você vai oferecer a oferta ou não. Então, são problemas clássicos relacionados a dados de clientes. Um outro problema clássico, com várias aplicações em empresas e várias publicações na literatura, é, por exemplo, a análise de risco, em que, baseado no histórico do cliente, no histórico de compras, e aí dependendo de diversos fatores, dependendo do país, o acesso da empresa que faz que mantém o histórico do cliente, tal, ele pode ou usar compras da própria empresa, ou usar compras de diferentes empresas. Aqui no Brasil, por exemplo, recentemente começou a surgir o cadastro positivo, em que algumas empresas centralizam informações sobre o pagamento, os pagamentos regulares que as pessoas fazem, ou tem empresas como o SPC, Serasa, que armazenam resultados negativos, e aí, com base nesse histórico do cliente, o objetivo é construir um modelo que tenta fazer um prognóstico, uma previsão de qual seria o risco estimado daquele cliente. Se ele é um cliente de alto risco, de não pagar a compra, ou de não pagar o crédito, risco baixo, risco médio, enfim, em diferentes categorias de risco. Um outro problema comum, que está se popularizando, por exemplo, com empresas que prestam serviços sob demanda, por meio de aplicativos, como serviço de comida, serviço de transporte, é predição de demanda. Na ideia da predição de demanda, você quer prever quantos clientes, ou qual quantidade de cliente vai querer adquirir um certo produto ou um certo serviço. Por exemplo, quantos carros de... Isso é útil, por exemplo, para estimar quantos carros de aplicativo você precisa ter em uma cidade em uma quarta-feira à noite, por exemplo, para aquela tarifa dinâmica se manter interessante para a empresa, ou quanta energia a cidade vai consumir no próximo mês, para você fazer uma previsão de quanta energia você vai precisar gerar, ou quanta água vai ser consumida, para você fazer uma previsão se vai precisar fazer um racionamento ou não, ou quantos clientes irão frequentar o meu restaurante hoje, para você tentar estimar as compras que você vai precisar fazer, né? Então, você tem aí um modelo que tenta fazer essa previsão de demanda, também é um problema bastante comum. Serviço de recomendação, que ganharam popularidade principalmente com essas lojas online, tipo a Amazon, em que, com base no histórico de compras dos clientes em geral, você tenta recomendar, fazer uma nova sugestão de compra para o cliente. Uma das aplicações que popularizou aplicações de mineração de dados, aprendizado de máquina, há uns 15 anos atrás, foi um problema proposto pela Netflix, em que eles pagaram $1 milhão para quem melhorasse o sistema de recomendação deles em 10%. Naquela época, o Netflix não era baseado em streaming, mas era baseado em locação de
de fitas de vídeo. E aqui, por exemplo, o modelo seria se o cliente comprou lagosta, ele também vai querer comprar um queijo ou coisa do tipo. Um outro problema comum é a detecção de fraude, que você tem um log de transações dos clientes, por exemplo, de cartão de crédito, mas log de acesso a um sistema, tal, e você quer construir um modelo que tenta identificar se uma determinada transação é espúria ou não, é uma transação fraudulenta ou não. Análise de sentimento, então, com base, por exemplo, em comentários dos usuários em redes sociais ou no próprio site de compras da empresa, você quer ter uma ideia do sentimento ou da opinião dos clientes sobre um produto, sobre um serviço. Então, você quer construir um modelo que tenta fazer essa predição, detecção de falhas ou de anomalias, em que você quer prever se, por exemplo, se vai haver uma falha mecânica em uma máquina e você quer fazer essa predição o mais tarde possível, mas antes que aquela falha ocorra, que você quer prolongar a vida daquele componente o máximo possível e antes que essa falha ocorra, que é uma tarefa que está ganhando popularidade com a internet das coisas, indústria 4.0 e atividades parecidas, ou uma atividade que também está ganhando popularidade agora na indústria farmacêutica ou na indústria de novos materiais, que é tentar fazer a busca de novos compostos com base em novos materiais, com bases em materiais conhecidos. Você quer, por exemplo, fazer buscar um novo vidro que é mais fino e resistente com relação aos demais, ou você quer descobrir uma nova droga com base em outras drogas similares, ou você quer encontrar um material que capture melhor CO2 da atmosfera, ou que tenha maior capacidade de armazenar energia para uma bateria, com base em uma base de materiais similares. Você quer tentar encontrar novos materiais que possam ser usados para um novo fim. Então, essas são descrições de problemas, de aplicações de problemas. No processo de mineração de dados, a partir dessa definição de problemas, em que a gente acabou de ver alguns exemplos aqui comuns, o que a gente tenta fazer é mapear daquele problema específico para uma tarefa de mineração de dados. Nesse processo, o objetivo de fazer esse mapeamento é que a gente possa usar técnicas, algoritmos bem conhecidos, aplicados à mineração de dados para resolver aqueles problemas específicos que vieram lá do entendimento do problema. Então, parte dessa modelagem de dados visa tentar identificar qual tarefa de mineração de dados é mais adequada para resolver aquele problema específico. As principais tarefas de mineração de dados, em que a gente vai ver vários exemplos aqui no curso de cada uma delas, é a classificação, em que eu quero fazer, é uma tarefa preditiva, então eu quero construir um modelo que vai prever alguma coisa, e essa coisa que eu quero prever, essa variável que eu quero prever é uma categoria. Por exemplo, eu quero prever qual que é o diagnóstico de uma doença baseado em um exame, se a pessoa está doente ou não, se a pessoa, com base em um raio-x, se ela tem uma certa doença ou não. Ou qual é a nota de crédito do cliente, em que essa nota de crédito é um conjunto de categorias, ótimo, bom, regular, ruim. Ou se o cliente vai responder a um certo anúncio ou não, se ele vai comprar ou não
baseado em uma oferta que eu estou fazendo. Então, uma tarefa de predição, eu quero prever alguma coisa, e essa alguma coisa que eu quero prever, o tipo dessa variável, dessa alguma coisa que eu quero prever, é uma categoria. Um problema parecido com classificação é o problema de regressão, em que eu também quero prever alguma coisa, mas o tipo dessa variável que eu quero prever é um valor numérico. Ambos, classificação e regressão, são problemas de predição, mas a principal diferença entre eles é o tipo da minha variável, da variável que eu quero prever, do atributo que eu quero prever, e isso tem implicações no tipo de algoritmo que eu posso usar. Além desses dois, classificação e regressão, tem também tarefas de agrupamento ou segmentação, em que o objetivo é agrupar registros similares para tentar ter uma visão geral desses registros. Por exemplo, eu quero segmentar a minha base de clientes em grupos para tentar ter uma ideia de quais grupos de clientes eu tenho na minha base, tentar detectar outliers, clientes que compram muito, estão muito fora dos demais, ou clientes que não estão comprando ultimamente, ou eventualmente ter algum insight sobre a estrutura dos dados, como é que os dados estão relacionados em si, que é parecido com o que a gente fez visualmente quando a gente estava olhando lá o escalonamento multidimensional. Então, aquelas estruturas visuais que a gente identificou, como é que, quais algoritmos a gente pode usar para fazer aquilo de maneira não visual, de maneira algorítmica. Aqui estão alguns exemplos. Será que meus clientes podem ser separados em grupos diferentes? Ou quais genes são expressados em conjunto se eu tenho lá exames que fazem a medição da expressão de genes do DNA, por exemplo. Então, para separar os clientes, os pacientes que respondem a um tratamento ou não, se tem uma característica comum entre os genes que são expressos por um grupo de pacientes. Uma outra tarefa é a análise de associações. Na semana passada, nós vimos a ideia de como medir associações entre variáveis, mas a gente considerou pares de variáveis e a gente estava analisando associações globais, né, em toda a base de dados. Na análise de associações, na tentativa de descobrir associações, é comum a gente tentar encontrar associações que estão relacionadas a só um subgrupo dos dados, ao invés de todo mundo. Nós vamos ver também exemplos aqui no curso de técnicas que fazem análise de associações, e algumas tarefas que essa análise de associação resolve é quais produtos um consumidor irá gostar baseado em seu histórico de compras. Por exemplo, se o cliente comprou fralda, ele também é propenso, e ele está visitando a loja no fim de semana, ele também vai ser propenso a comprar cerveja, o exemplo clássico que a gente vai revisitar mais para frente. Ou se tem algum padrão de interação entre redes sociais, de uma comunidade que posta, que visualiza os mesmos vídeos, que consegue ter uma associação ali entre um subgrupo de usuários de uma rede social. E a quinta grande tarefa de mineração de dados é a análise de desvio. Então, se eu tenho uma tendência geral dos meus dados, eu quero encontrar subgrupos que se comportam de maneira diferente àquela tendência geral. Então, por exemplo, o que caracteriza uma situação de falha em um sistema, ou para aqueles clientes que não seguem o padrão de compra comum,
se eles têm uma característica em comum, será que tem um nicho de clientes ali que está interessado em um certo tipo de produto que eu poderia explorar. Então, essas 5 aqui, classificação, regressão, agrupamento, associação e análise de desvio, são as 5 tarefas de mineração de dados mais comuns. Como eu disse, nesse vídeo de hoje nós vamos focar em classificação, que é a maioria das técnicas que são usadas para resolver problemas de classificação, elas estão relacionadas a uma área do aprendizado de máquina, chamado aprendizado supervisionado. Na próxima aula nós vamos ver algumas técnicas específicas e a gente define esse conceito aqui um pouco melhor, mas aqui só para lembrar que classificação e regressão são tarefas preditivas, eu quero fazer uma predição com base em alguma coisa, e classificação, o atributo que eu quero prever é categórico, e na regressão, o atributo-alvo é numérico. Para ambos, ou para essas tarefas preditivas em geral, aquelas que a gente resolve com aprendizado supervisionado, com técnicas de aprendizado supervisionado, a gente assume que nós temos um conjunto de dados e esse conjunto com observações sobre o fenômeno que a gente quer modelar, aquilo que a gente quer prever, e esses dados, eles, nós dizemos que eles são dados rotulados. O que isso quer dizer? Além dos dados em si, essa amostra de dados que a gente tem, nós também temos valores associados àquele atributo-alvo que a gente quer prever. Então, se a gente quer fazer uma predição de diagnóstico médico, se o paciente está doente ou não, então, além dos resultados do exame que eu quero do paciente, eu vou ter também, nessa base de exemplos, um diagnóstico médico, um diagnóstico feito pelo médico, dizendo se o paciente estava doente ou não. Se eu quero prever se um e-mail é spam ou não, eu vou ter uma base de e-mails, um texto dos e-mails, e eu vou ter associado a cada um desses e-mails um rótulo associado se o e-mail é fraudulento ou não. E aí, com base nesse conjunto de treinamento, eu quero construir esse modelo de predição. Então, vamos destrinchar um pouco esse problema de classificação. Considere o seguinte problema. Eu tenho uma coleção de insetos e esses insetos pertencem a 2 categorias. A categoria esperança, tem lá o louva-a-Deus e outros insetos parecidos, outros grilos parecidos, e a categoria dos gafanhotos, que são esse aqui. Um epistemologista, um biólogo, foi lá, coletou exemplos de cada uma dessas categorias, e eu tenho alguns exemplos que pertencem a essa categoria esperança, e exemplos que pertencem a essa categoria gafanhoto. Esperança
é o grupo de gafanhotos, é o subgrupo de gafanhotos verde. E com base nesse conjunto de exemplos, eu quero construir um modelo que possa ser usado para predizer qual é a classe de um novo inseto que está fora dessa minha amostra. Então, aqui, essa definição informal, dada uma coleção de dados detalhados que contenha X exemplos da categoria esperança e Y exemplo da categoria gafanhoto, X1 exemplo da categoria esperança e X2 exemplo da categoria gafanhoto. Eu quero construir um modelo que generalize a partir desses exemplos que eu observei e que possa ser usado para tentar predizer se um novo inseto está fora desse conjunto, é uma esperança ou um gafanhoto. Vejam que esse é um tipo de problema que é bem difícil de você resolver de maneira tradicional, e de maneira tradicional eu digo aqui que você quer, sei lá, fazer especificação do sistema para construir um sistema de um programa que tenta fazer isso, porque é difícil a gente abstrair quais as características que aqueles insetos que estão fora da amostra teriam. Então é difícil a gente pensar em um conjunto de regras que possa ser usado, que eu consiga codificar em um programa do jeito tradicional para fazer esse tipo de predição. Então, qual que é a ideia do problema de classificação? Com base nessas amostras aqui de insetos, nessas duas categorias, eu vou medir um conjunto de características, ou eu vou coletar um conjunto de características a partir desses meus exemplos. No caso aqui dos insetos, eu poderia, por exemplo, calcular o comprimento do abdômen, o comprimento do tórax, se ele tem asa ou não, o comprimento das antenas, o tamanho da mandíbula, o comprimento das pernas, o diâmetro aqui para fazer respiração, qual que é a cor, se é verde, cinza, marrom, outra, se ele tem asas ou não, e construir uma base de dados a partir dessas características. Se ele é um paciente, eu teria lá os resultados do exame como características. Se ele é um cliente, eu teria lá as interações com o cliente daquele meu cliente. E além disso, eu tenho aqui atributo especial, aquele atributo que eu quero prever. E para essa base de dados de treinamento, que eu estou chamando aqui da minha base, eu tenho anotado qual que é a categoria que aqueles registros pertencem. Então, o problema de classificação é, dado essa base aqui, com características e um atributo de interesse, o atributo classe, eu quero construir um modelo que extrapole aqui dessa minha base para fazer a predição de exemplos que eu ainda não vi, exemplos que estão fora da base. Então aqui eu poderia coletar as características do inseto e usar esse meu modelo para tentar predizer se ele é gafanhoto ou esperança. No caso de pacientes, eu teria lá
o histórico do paciente, e eu queria usar esse histórico, esse modelo e o histórico, para tentar prever se um novo paciente que chega no hospital tem a doença ou não. Uma outra maneira da gente pensar nessa base de dados é como pontos em um espaço m-dimensional. Então, aqui eu tenho essa minha base de dados, e aqui, como eu só tenho essas duas características, né, o comprimento do abdômen e o comprimento das antenas, eu posso representar essa base de dados em um espaço bidimensional e para eu poder visualizar essa minha base de dados. Então, aqui, para exemplos da classe gafanhoto, para os insetos da classe gafanhoto que estão na minha base, se eu medir esses dois atributos, ou se eu anotar esses dois, se eu coletar esses dois atributos, comprimento das antenas e comprimento do abdômen, eles ficariam aqui, nessa região. E se eu fizer o mesmo processo para os exemplos da classe esperança, eles ficariam aqui, nessa região. E se eu tiver mais exemplos, mais além daqueles 5, se eu tiver uma base de dados maior, a gente teria mais exemplos aqui no plano. Isso aqui para ilustrar que a gente tem uma associação entre uma base de dados e uma percepção ou uma representação dessa base de dados em um espaço m-dimensional. Bom, antes da gente discutir aqui como que a gente poderia pensar em construir modelos que generalizam a partir dessa base de dados, vamos ver aqui alguns exemplos de problemas de classificação de um experimento que tentava verificar se pombos teriam capacidade de classificar objetos em certas categorias. Esse aqui é o primeiro problema do pombo. Esse aqui são os exemplos da classe A e esse aqui são os exemplos da classe B. Então, aqui, cada parzinho aqui é um exemplo, que seria como se fosse duas categorias de um registro. E esse aqui são os exemplos da classe B. Com base aqui nessa base de dados, será que a gente consegue adivinhar qual seria a classe desse objeto aqui? Será que ele é da classe A ou da classe B? Bom, tentando fazer aqui um comparativo, tentar identificar qual que é o padrão aqui, a gente associaria, muito provavelmente associaria esse novo objeto aqui como sendo da classe B. Ele é mais parecido com os da classe B do que os da classe A. O padrão aqui é que nos objetos do exemplo da classe A, o primeiro, um possível padrão aqui que a gente poderia usar para classificar é que os exemplos da classe A, o primeiro retângulo é menor do que o segundo. Já nos exemplos da classe B, o primeiro retângulo é maior do que o segundo. Então, esse aqui seria um exemplo que provavelmente pertenceria à classe B.
Já esse aqui, provavelmente seriam da classe A, porque o primeiro retângulo tem uma altura menor do que o segundo retângulo. E esse aqui realmente é um B. E usando a regra de que se a barra da esquerda é maior do que a direita, ele é o A, caso contrário, ele é um B. Agora, nesse outro exemplo aqui, então essa aqui é a classe A e essa daqui é a classe B. Então, olhando aqui a classe A e a classe B, e tentando identificar um padrão, a gente vê aqui que a classe A, a altura das duas barras é a mesma, e na classe B, a altura das duas barras é diferente. Então, esse aqui seria, de acordo com esse padrão, seria classificado na classe B, e esse aqui na classe A. Então, se as duas barras forem a mesma altura, ele é da classe A, se forem diferentes, é da classe B. E esse terceiro exemplo aqui? Aqui nós temos o exemplo da classe A e da classe B. Nesse caso aqui, não está tão claro assim, né? Porque a gente tem da mesma altura aqui, ó, 4, 4, 7, 7. Temos de alturas diferentes, temos altos aqui, altos e baixos aqui. Esse cara aqui, será que ele é da classe A ou é da classe B? Bom, nesse terceiro exemplo aqui, a regrinha por trás dessas duas categorias é a seguinte: se o quadrado da soma das duas barras é menor do que 100, ele é da classe A. Então eu vou caso contrário, ele é da classe B. Então eu vou somar a altura das duas barras, 4 e 4, 8. 8 ao quadrado, 64. Ele é menor do que 100, então ele é da classe A. Esse aqui, 7 mais 7, 14. 14 elevado ao quadrado dá 144, que é maior do que 100, então ele é da classe B. E assim por diante. Então, esses caras aqui é 6 e 6, 12. 12 ao quadrado vai dar 124. Então, como a soma aqui é maior do que 100, ele é um exemplo da classe B. Por que eu estou mostrando isso? Por que a gente parou para olhar esses três problemas aqui do pombo? O problema A, o problema 1, 2 e 3. O problema A, em que essa barra é menor do que essa. O problema 2, em que esses dois caras aqui são iguais. E o problema 3, em que o quadrado da soma das duas alturas tem que ser menor do que 100. Bom, o objetivo disso é mostrar que essas regrinhas que a gente usou para classificar, elas também podem ter uma interpretação geométrica. Então, aqui, no problema 1, se eu amostrar vários exemplos da classe A e da classe B, e como a gente só tem aqui duas características, e eu fizer um gráfico de dispersão, fizer um gráfico desses dois atributos e colorir cada exemplo com a respectiva classe,
a gente vai observar esse gráfico aqui. E se a gente pensar em termos de fronteira aqui, então aqui a gente teria uma fronteira entre essas duas classes. Todo mundo que está para baixo da diagonal é de uma classe, todo mundo que está para cima da diagonal é da outra classe. É fácil ver isso porque aqui seria a situação em que as duas barras têm o mesmo tamanho. Todo mundo que está para baixo aqui significa que a barra da direita é maior do que a barra da esquerda, e todo mundo que está para cima significa que a barra da esquerda é maior do que a barra da direita. E um segundo problema, naquele em que a classe A são os registros que têm a mesma altura e a classe B que tem altura diferente. Então, aqui, a diagonal aqui desse gráfico é aquela em que, em que as duas barras têm a mesma altura. E fora da diagonal são exemplos, são casos em que os exemplos, as barras têm altura diferente. Então, uma das classes está aqui representada por essa diagonal e a outra classe usa os exemplos fora da diagonal. Já o terceiro problema é aquele em que a soma, o quadrado da soma das duas barras é menor do que 100. Se a gente fizer o mesmo processo, a mostrar vários exemplos da classe A e da classe B, e fizer um gráfico de dispersão, a gente vai ver um gráfico parecido com esse, como se os exemplos da classe A tivessem aqui em um semicírculo, cujo quadrado da soma é menor do que 100. Então, todo mundo que está aqui dentro desse semicírculo é da classe A, e todo mundo que está fora desse semicírculo é da classe B. Se nós voltarmos agora ao nosso problema de classificar os insetos entre gafanhoto e esperança, a classificação de um novo exemplo ainda não visto consiste em, poderia ser vista como projetar ou representar, projetar aquele novo exemplo não visto, aquele novo inseto que a gente não sabe qual é a categoria, no espaço de exemplos cuja classe é conhecida e tentar, de alguma maneira, identificar a qual região esse exemplo não visto pertence e, com base nessa região, a gente poderia classificar esse novo exemplo como sendo da classe esperança ou da classe gafanhoto. Se a gente encontrar uma maneira de traçar aqui uma fronteira de decisão com base naqueles exemplos que a gente conhece, qual é a classe, prever qual seria a classe desse novo exemplo consiste em examinar em qual lado da fronteira esse novo exemplo projetado vai estar. Então a gente abstraiu do problema de classificar insetos entre as categorias esperança e gafanhoto para uma representação em um espaço m-dimensional, onde m é o número de categorias, e o que a gente quer é
construir fronteiras ou separações que possam ser usados nesse espaço m-dimensional para categorizar os exemplos que a gente não viu. Se está de um lado da fronteira de uma classe, se está do lado da fronteira é de outra classe. Um classificador linear bem simples, que foi proposto pelo matemático Robert Fisher, que viveu entre 1890 e 1962, consiste em traçar uma reta como sendo a fronteira entre essas duas classes. No próximo vídeo, nós vamos ver quais são os detalhes de traçar essa reta. Mas, uma vez que essa reta é conhecida, o nosso modelo consiste em comparar se o exemplo não visto está de um lado ou de outro dessa reta. Existem outros algoritmos cuja fronteira que eles geram também tem esse formato linear. E nós damos o nome a modelos desse tipo como classificadores lineares. Classificadores cuja fronteira de decisão é baseada em uma reta, em uma equação linear. Nós vimos aqui o exemplo desse classificador linear em um espaço bidimensional, mas o classificador linear ele pode ser generalizado para espaços de dimensões maiores, por exemplo, 3, 4, n dimensões. Então aqui, por exemplo, em um espaço tridimensional, ao invés de ter uma linha, nós teríamos um hiperplano, um plano que separa as classes. Um espaço m-dimensional, com m maior que 3, nós teríamos um hiperplano, um plano em um espaço m-dimensional. É interessante a gente pensar o que aconteceria se a gente não tivesse essa terceira dimensão. Muitas vezes, um problema que em um espaço de dimensão grande ele é linearmente separável, que linearmente separável são aqueles problemas que eu consigo encontrar uma linha, um plano, um hiperplano que separa as classes. Se por algum motivo a gente não tem acesso a todas as dimensões, por exemplo, eu não consigo fazer coletar um certo atributo a respeito dos dados. Por exemplo, eu não tenho acesso a um exame específico, ou no caso aqui dos insetos, as fotografias dos insetos foram feitas em preto e branco, ou estão armazenados em alguma solução que perde a cor, por exemplo, e eu não conseguiria mensurar uma certa dimensão. Então, problemas que podem ser linearmente separáveis em um certo espaço, quando a gente reduz algumas dimensões, muitas vezes a gente não consegue encontrar esse classificador linearmente separável, que classifica perfeitamente os dados. O fato de a gente ter essas observações parciais, a gente não ter acesso a todas as variáveis dos dados, pode ser um problema, porque às vezes, na tentativa de encontrar um modelo que melhor se adequa aos dados que a gente tem, nós acabamos buscando modelos
muito complexos, por exemplo, um classificador quadrático, cuja fronteira de decisão seria uma parábola, um classificador cúbico, ou um classificador que seria um polinômio de grau superior, para tentar separar esses exemplos. Só que isso se deve a uma limitação dos dados, né? E muitas vezes um modelo mais simples poderia ser o suficiente. Às vezes a gente tem situações que a gente precisa ter um modelo com maior capacidade, um classificador quadrático, cúbico, mas às vezes o fato de a gente não conseguir separar linearmente os dados usando um classificador linear não significa que ele não é adequado, mas que a gente não tem um conjunto de informações disponível para fazer aquilo. Com relação aos problemas dos pombos, os 3 problemas dos pombos que a gente viu agora há pouco, o quão útil seria um classificador linear? O quão adequado seria um classificador linear? Para o primeiro problema, esse classificador linear seria perfeito, porque a fronteira de decisão real aqui é realmente uma reta, e a gente consegue separar as duas classes perfeitamente bem com essa reta. Para o segundo problema, o problema 2, em que as duas barras são iguais, um classificador linear ele é inútil, porque se eu traçar uma reta aqui que separa os exemplos, uma parte deles sempre vai ser classificada erroneamente. Nesse caso aqui, em que eu tenho o modelo real é exatamente essa diagonal, e eu só consigo, e esse nosso classificador linear só consegue separar os dados com uma reta, de quem está de um lado e quem está de outro da reta, então esse classificador linear seria inútil, e a gente não poderia usar um classificador linear nesse caso. Já no terceiro problema, aquele em que a gente pega a soma, o quadrado da soma das duas barras, apesar dele não ser perfeito, ele é muito bom. Então, a moral da história aqui é que existem problemas em que um certo modelo vai funcionar bem, existem problemas em que o modelo é inútil, ele não vai ser adequado, e existem problemas que mesmo que o modelo não capture a fronteira real entre os exemplos, ele pode ser útil, como seria o caso aqui do problema dos pombos 3. Então, os problemas que a gente consegue resolver com classificador linear são chamados linearmente separáveis. Então, esse aqui é um problema linearmente separável. Para finalizar, um problema real famoso que também foi proposto pelo Fisher, o cara lá que propôs aquele classificador linear simples. Só que ao invés de ter 2 categorias, agora nós temos 3 categorias. O problema de classificar flores da família íris. Então, existem 3 subtipos de flor da categoria íris: a setosa, a versicolor e a virginica. Essa base de dados ela é muito famosa, ela aparece em diversos tutoriais, diversos livros-textos. Ela tem essas 3 classes, então ela tem exemplos das flores íris setosa, íris versicolor e íris virginica. E ela tem 50 exemplos para cada uma delas. E o objetivo é tentar construir um classificador para classificar plantas nessas 3 variedades
com base em características dessas flores. No caso aqui, o comprimento da pétala e a largura da pétala. A base íris ela tem duas outras características, que é o comprimento da sépala e a largura da sépala, que é esse pedacinho aqui da flor. Mas nesse caso aqui, nós estamos usando só duas características, o comprimento da pétala e a largura da pétala. Como a gente tem 3 classes, a gente pode generalizar a ideia do classificador linear de Fisher, porque se eu quero separar em 2 classes, eu vou precisar de uma reta. Se eu vou separar em 3 classes, eu preciso de pelo menos 2 retas. Eu preciso de 2 retas. Então, no caso geral, se eu tenho N classes, N categorias que eu quero prever, eu vou precisar de N menos uma retas para fazer essa classificação. E aqui seria um exemplo desse classificador de Fisher para essas 2 características, para separar esses 3 tipos de flores. A gente vê aqui que essa categoria, a íris setosa, ela é linearmente separável das demais, eu consigo separar bem com uma única reta. E essas 2 outras categorias aqui, a versicolor e a virginica, se eu traçar a reta aqui do classificador de Fisher, eu vou cometer alguns erros. Tem algumas da espécie virginica que eu classificaria como versicolor e algumas da classe versicolor que eu classificaria como virginica. Então, nesse vídeo aqui, nós fizemos uma introdução ao problema de classificação. No próximo vídeo, nós vamos ver alguns algoritmos que podem ser usados para resolver esse tipo de problema.